Olá, meu nome é Adilson. Hoje gostaria de falar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, como o próprio nome diz, são os dons relacionados dentro da antropologia filosófica e teológica naquilo que se refere à religião, religiosidade, ao espírito propriamente dito. A teologia pentecostal, a teologia neopentecostal, a teologia carismática são as únicas que utilizam hoje, alguns termos relacionados a essa temática. Então, os dons espirituais mencionados no Novo Testamento ou na Bíblia Neotestamentária se refere a os dons que foram prescritos no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento após o Pentecostes enviado aos apóstolos. São dons carismáticos ou dons apostólicos que iremos ver. Por se tratar de dons, são dons no sentido de virtudes teologais. Elas necessitam uma intervenção divina, uma intervenção do ser, do ente enquanto ente ou do absoluto. A questão dos dons espirituais, eles nos remete ao contexto bíblico neotestamentário. Se nos remete ao contexto bíblico, ele nos remete a um discurso das Sagradas Escrituras, dos textos sagrados, seja os judeus, ou seja, para os cristãos. Neotestamentário, prefixo neo de novo, testamentário, testamento. Portanto, os textos sagrados do Novo Testamento, especificamente. O termo, ou seja, a terminologia dons espirituais, ela se refere especificamente a nove dons dados por Deus aos cristãos. Portanto, é um dom teológico. Esses dons foram dados por meio do Espírito Santo, um fenômeno chamado de Pentecostes. E para que servem esses dons? Eles servem para auxiliar na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, para o anúncio querigmático, para as missões, para o apostolado e, sobretudo, na ação de identificar a igreja, corpo místico de Cristo. Esses 9 dons são listados na Bíblia, na Sagrada Escritura, e especificamente na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Corinto. O Catecismo da Igreja Católica coloca, no parágrafo 1830, como aqueles a qual remete a vida moral dos cristãos, e esses cristãos sustentados pelos dons do Espírito Santo, esses dons são então disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir aos impulsos do mesmo Espírito. Vejamos que os dons, eles remetem muitas coisas, como por exemplo ao dom da palavra de sabedoria, ao dom da palavra de ciência, ao dom da palavra de conhecimento, ou ao dom de discernimento dos espíritos. No segundo momento, nós temos os dons que fazem muitas coisas, que são o dom da fé, os dons de cura, os dons de operar milagres e prodígios, e no terceiro momento nós temos os dons que dizem muitas coisas. Os dons que dizem muitas coisas são os dons de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Portanto, nós temos o dom da sabedoria, o dom de ciência, conhecimento e discernimento dos espíritos. Nós temos os dons de fé, dons de cura e de operar maravilhas e milagres. E temos os dons de profecia, de variedade de línguas, de oração em línguas e de louvor em línguas, e também o dom de interpretação em línguas.
Certos dons do Espírito Santo, como diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1831, está referindo ao o dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da ciência, da piedade e do temor de Deus. Então, em plenitude teológica, esses dons pertencem a Cristo, ao Filho de Davi, e completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Tornam os fiéis cada vez mais dóceis à palavra e também fazem eles obedecer às inspirações divinas. O Espírito, como diz no Salmos 143:10, ele nos conduz por uma terra aplainada, ou seja, todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus, e como são filhos de Deus, portanto, são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como está escrito em Romanos 8, capítulo 14 a 17. Os dons do Espírito Santo, os dons teologais, é o dom de fé, esperança e caridade. Os dons de palavra, que são os dons de sabedoria, de ciência, de conhecimento, de discernimento do Espírito, e os dons de profecia, de falar em línguas, que são os dons propriamente dito usados pelos carismáticos. A tradição da igreja enumera então os frutos do Espírito Santo. Então, quando se faz o crisma, nós aprendemos os 7 dons do Espírito Santo e também aprendemos os 12 frutos do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, ela enumera esses 12 como os 12 frutos do Espírito Santo. Os frutos da caridade, da alegria, da paz, da paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, como podemos conferir em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, especificamente na Vulgata. Quando nós tratamos da questão dos dons carismáticos, necessariamente precisamos saber que tipo de dom é este. Porque esses dons são carismáticos. Para entendermos, temos que saber o que se trata esses carismas. O dom carismático. Carisma vem do grego charisma, atos, graça, que significa favor, benefício, e age através. Em caracteres latinos, a cultura latina traduziu esse termo grego carisma ou carisma, ou carismatis, os dons carismáticos, que é o dom da natureza, uma graça divina. Então ele tem alguns sentidos que iremos ver. Os sentidos desses dons carismáticos são 2. Vejamos como o Catecismo nos explica sobre esses carismas. No parágrafo 799, o SIC diz que esses carismas, quer sejam extraordinários ou quer sejam simples e humildes, esses carismas são graças do Espírito Santo. Direto ou indiretamente, eles têm uma utilidade eclesial. Portanto, são, primeiramente, dados aos ministros ordenados para a edificação da igreja e, pelo batismo, aos sacerdotes batismal. Bom, a necessidade é para que seja diretamente levado ou doado aos homens e à necessidade deste mundo. A comunhão desses carismas, como diz no parágrafo 951, a comunhão dos carismas
ele está especificamente na comunhão da igreja, assim como também na comunhão do Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que distribui, né, a todos os fiéis e a todas as ordens as graças especiais para a edificação da igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito Santo para a utilidade de todos, como diz 1 Coríntios 12, 7. O sentido teológico do carisma, né, como esse termo carisma é usado no cristianismo de uma forma muito branda. Então nós temos o catolicismo e as igrejas renovadas, que são as pentecostais e neopentecostais, que utilizam e usam para indicar, né, em sentido teológico, os diversos dons espirituais, ou, podemos dizer, as graças especiais concedidas pelo Espírito Santo. Aqueles que desejam servir a Deus, eles necessariamente têm que exercer os exercícios espirituais. Esse é o sentido teológico. Os carismas também são chamados de dons do Espírito Santo. Então, os carismas ou os dons do Espírito Santo, segundo como diz o livro Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Ele afirma que esses carismas, os dons espirituais, são dons especiais do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eles são concedidos para alguém, para uma pessoa, para o bem, né, dos homens, o bem da comunidade, o bem da Assembleia. E, além disso, para as necessidades do mundo. Então, orar em línguas, fazer louvor em línguas, não é para si próprio, não é para benefício próprio esses dons do Espírito Santo, e sim para o ato de misericórdia e para o próximo. Em particular, né, para a edificação da igreja. A edificação da igreja, ela necessita dessas orações contemplativas, desse carisma, desses dons do Espírito Santo. Os carismas se enraizaram, né, dos 7 dons de santificação, como diz no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Temos lá os carismas, ou os 7 dons de santificação: o dom de sabedoria, o dom de entendimento, o dom de conselho, o dom de fortaleza, o dom de ciência, de piedade e temor de Deus, segundo a teologia do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ou seja, a Sagrada Escritura neotestamentária, está enumerados 9 dons do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento são 7, no Novo Testamento são 9. Vejamos por quê. A palavra sabedoria, também palavra de conhecimento, de ciência. Fé, dom da cura, operações de milagres, profecia, discernimento dos espíritos, variedades de línguas, seja louvor, seja oração, e interpretação de línguas. Então nós temos sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Temos aqui, então, 7, como diz o livro de Isaías 11, 2. E temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, ciência, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação, que são 9. Esses dons, eles geram diversas formas de atuação como instrumento do próprio Deus, o Espírito Santo, na igreja, para seus fiéis e para o mundo, né? Esses instrumentos são de importantíssima, né, serventia para a edificação e para a cura. Bom, vejamos os exemplos. Tem-se na vida religiosa contemplativa, tem-se na vida religiosa apostólica, né, os papas, cardeais, né, o colégio apostólico, na vida missionária e na vocação sacerdotal, quando se desenvolve o trabalho pastoral. Nas igrejas cristãs carismáticas e também
neopentecostais ou pentecostais, esses dons dá-se uma ênfase especificamente à atuação dos dons e revelações particulares da igreja e aos indivíduos, mesmo por pessoas leigas. Acredita-se que no ministério, os dons proféticos dados por Deus com o propósito de entregar-se a uma profecia é o revelar algo sobre alguém, é o admoestar, é o edificar ou consolar um fiel ou toda uma igreja através de uma palavra de sabedoria ou de conhecimento. No catolicismo, o termo é especialmente aplicado aos sacramentos e à crisma. Nas igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, os dons carismáticos advêm do batismo no Espírito Santo e foram primeiramente difundidos pelas igrejas pentecostais em 1906, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e depois usados pelo movimento da renovação carismática católica, sendo um dos conceitos para exprimir sua origem e seus dons. Também existem igrejas católicas não romanas que se assumem como carismáticas. É o caso da Igreja Católica Apostólica Carismática. Nesse sentido, o carisma é um dos 7 dons do Espírito Santo, como se prescreve o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, recebido até mesmo no próprio batismo. A comunhão dos carismas é importante porque a comunhão e na comunhão que se dá o verdadeiro carisma. Então, a comunhão da igreja com o Espírito Santo, a distribuição desses carismas pelo Espírito Santo aos fiéis de toda a Assembleia, as graças especiais recebidas e, principalmente, esses carismas são para a edificação da igreja, o corpo místico de Cristo. Portanto, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos, como está escrito no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Há um caráter laico, portanto, a palavra é amplamente utilizada para definir a influência e fascinação por algumas pessoas. O carisma está ligado à forma da pessoa ser e de agir. Se há um caráter laico, então há a questão do sacramento do batismo, ou seja, o sacerdócio batismal, que dá esse caráter laico. Na psicologia analítica junguiana, o carisma é considerado como uma qualidade das chamadas personalidades maná. Para isso, necessitamos entender os 12 frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é um conceito teológico cristão e está contido no Novo Testamento, principalmente na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Na passagem, ele descreve o fruto como o que se espera de resultado na vida de quem o Espírito Santo tem atuado, em contraste com as obras da carne na vida daquele que não tem o Espírito Santo e, consequentemente, não herdará o reino de Deus. Diz Carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 23. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já estes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 23. Há algumas condições para receber os dons do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1310, vai dizer que para receber
A confirmação desses dons do Espírito Santo é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência primeiro, para ser o meio purificador em vista do dom do Espírito Santo. Há também a questão da oração, uma oração mais intensa que deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, como diz no SIC, parágrafo 736, ele diz que é por estes dons, pelo poder do Espírito Santo, que os filhos de Deus podem dar esse fruto. Então, aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autodomínio, segundo o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Abre aspas. Se vivemos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo, o próprio nos torna espirituais. Ele próprio, o Espírito, recoloca-nos no paraíso, nos reconduz ao reino dos céus. E a adoção filial, ele nos dá essa confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos da graça de Cristo. Sendo assim, somos chamados filhos da luz e de termos parte da vida eterna. No parágrafo 1832 do SIC, os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo mesmo forma em nós como primícia da glória eterna. A Sagrada Tradição, ou seja, a tradição da Igreja, ela enumera 12 frutos do Espírito Santo: a caridade, a alegria, a paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, segundo o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Os frutos do Espírito Santo, eles não levam a uma terminologia especificamente. Essas terminologias nos levam a um aprofundamento teológico, no qual nos remete a alguns termos especificamente. O que vem a ser o cessacionismo? O cessacionismo é uma visão cristã de todos os teólogos reformados, e principalmente os teólogos batistas fundamentalistas. Eles geralmente têm uma origem puritana. Eles formulam o que alguns dizem dons do Espírito Santo, que foram úteis apenas para os primórdios da igreja cristã, tendo cessado, segundo a visão deles, essa manifestação no período da igreja primitiva, entre o século IV e V, como diz a Sagrada Tradição. Os cessacionistas mais radicais não aceitam o dom de cura na igreja moderna, por exemplo. Outros cessacionistas defendem a tese de que o dom de profecia acabou, ele cessou na boca dos profetas humanos, sendo restrita a manifestação da profecia escrita na Bíblia Sagrada. É unânime, portanto, entre os cessacionistas que o dom de línguas, nos moldes de falar em línguas, se encerrou nos tempos apostólicos. Entende o cessacionista que tais e restritos dons serviam a um propósito, a fundação da igreja primitiva, em momento que os apóstolos teriam que cumprir o ide sem possuir qualificações de doutores ou mestres. Portanto, havia ali um encerramento do livro que teria fechado toda profecia fora da palavra. Entre estes cessacionistas,
Os autores mais conhecidos estão Richard Coffin, John F. MacArthur e Daniel F. Wallace. No Brasil, conhecido Augustus Nicodemos, que está entre os cessacionistas. É importante sabermos que que foi de grande valia Benjamin Breaking de Warfield. Benjamin Warfield está entre os mais citados secessionistas do mundo. Em face de sua obra The Essential of the Charismatica, no livro Counterfeit Miracles, que são milagres falsificados, nela, Warfield é um dos primeiros a fazer uma compilação do pensamento de autores renomados, e também ele acabou expondo aí que os dons do Espírito Santo teriam se manifestado até o 3º e 4º séculos, depois teriam cessado. O Walford separa os efetivos dons apostólicos transmitidos pela imposição de mãos da crendice difundida pelos romances pagãos que invadiram o Império. Então, Credible Tales of Birth and True, que o Antônio Diógenes, Babylon Tales, Jean Blicot, F. Storage, Xenofonte, Etion of Iliodoro, Romance aqui dos Tonsil e Carleton, e Metamorphoses Apoero. Estes são os representantes desse tipo de mentalidade. Quanto tempo permaneceu e continua esse tipo de acontecimento? Bom, foi a peculiaridade de caracterizar especificamente a Igreja Apostólica e, portanto, pertencia exclusivamente à era apostólica, portanto, um dom apostólico. Embora, sem dúvida, esse período pode variar com alguma liberdade. Esses dons, os dons carisma, os dons apostólicos, não eram de propriedade dos cristãos primitivos especificamente. Como tal, nem para assuntos da Igreja Apostólica ou da era apostólica em si somente, pois eles distinguiam a autenticação dos apóstolos. Esses dons faziam parte dos credenciais dos apóstolos, como os agentes da autoridade de Deus na fundação da Igreja. Sua função, a função desses dons, era de confirmar, sim, para eles a distinção da Igreja Apostólica. Eles necessariamente findaram com ela aos poucos. Esses dons foram se cessando, como diz a Sagrada Tradição, mas não que terminou, parou, cessou totalmente. Disso podemos ter certeza no campo tanto dos princípios como dos fatos, isto é, ambos sob a orientação do ensino do Novo Testamento, ensinamento neotestamentário, quanto à sua origem e natureza, e sob o crédito de testemunho de épocas posteriores, quanto à sua cessação. Mas não vou parar nesse momento para apresentar a prova disso. Será suficientemente insinuado na crítica que eu proponho fazer algumas opiniões contrárias que têm sido corrente entre os estudiosos do assunto. Meu projeto é para estatuir e analisar os pontos de vista principais que têm sido realizados favoráveis à continuação do carisma além da idade apostólica. No processo que se segue, a análise será oferecido para o registro o que for necessário para nos convencer de que a posse do carisma limitou-se à era apostólica, mas seguiu-se posteriormente. Alguns batistas independentes atribuem a Warfield a introdução do liberalismo no Seminário Teológico de Princeton, bem como teria sofrido influência do racionalismo alemão no iluminismo, onde fizera a teologia contemporânea e moderna a escolha por seguir a vida do ministério. Por isso é apontado por alguns como opositor do sobrenaturalismo na Igreja. Em contrafluxo a seu escrito, segundo presbiterianos, Walford teria sido em seu período um dos grandes adversários do racionalismo e do anti-sobrenaturalismo. Walford compreendia que os dons eram de posse dos apóstolos, defendia que a transição de poderes pela imposição de mãos
no período contemporâneo não passava pelo crivo da análise da história e nem passava pelo crivo da análise dos autores renomados ao longo do tempo. Alfred apresenta com isso que não só ele, mas autores da era pós-reforma já defendiam que o carisma cessara com a era apostólica, mas que este ensinamento teria cedido gradualmente para outro ensino, principalmente na Inglaterra, que teria continuado por algum tempo após o período pós-apostólico e depois efetivamente cedido. Para isso cita uma linguagem figurada de Alton Tulloch. Ele diz que Cristo não aparece como o sol em terras tropicais, que nasce sem uma madrugada e define-se em crepúsculo, mas como milênios de profecia o precederam. Assim milagres o seguiam, e as forças que ele, letra maiúscula, ele primeiro despertou estavam ativas em maior ou menor medida. Por um período subsequente, na enseada do terceiro século, temos testemunhos credíveis à persistência da força de milagre, que estavam ativos ao primeiro século.